Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir se manifestar através dessa palavra, trazendo ensino, correção, trazendo ânimo e fortalecimento, trazendo também direção com relação ao propósito às nossas vidas. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã. O texto para nossa breve conversa, para nossa breve meditação, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês capítulo 10, a partir do verso 1, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Importante e contundente colocação do apóstolo Paulo acerca daquilo que era a Israel, irmão. Por quê? Vamos contextualizar novamente, vamos lembrar disso. A Epístola de Paulo foi criada, foi escrita com uma intenção, ser um guia de prática e de fé para alguns cristãos, tanto judeus como romanos, ali da igreja de Roma, ali na capital. Porque tinha alguns judaizantes que defendiam justamente ali a maneira antiga, corte do prepúcio, tudo aquilo que nós vemos o apóstolo Paulo defender ao longo da sua jornada ministerial. Paulo foi um apóstolo, irmão, que pregou exclusivamente, nós vemos a graça de Deus, que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido e gratuito, e que essa foi uma decisão soberana do Senhor. Nós já percebemos algumas coisas, por exemplo, cada pessoa tem uma aptidão maior para pregar sobre algo que é referente à graça de Deus, a multiforme graça de Deus que invade e que é derramada sobre o seu povo. Então, por isso, como ela é multiforme e ela é muito expansiva, existem muitas pessoas que aprofundam em determinado tempo. E nós vemos Paulo pregar dessa forma. E aqui ele está falando sobre os judeus, sobre Israel. Ele está falando sobre aqueles que foram escolhidos por Deus, foram chamados para Deus para levar a boa nova. Irmãos, e é possível aquele que foi chamado se perder? É o que ele está falando, sim. É possível, irmão, porque é através do livre-arbítrio. Então nem todo mundo que tem uma promessa, irmão, nem todo mundo que tem algo de Deus se cumprirá. E isso é importante nós sabermos, de acordo com as Escrituras. E ele, aqui nessa sequência, ele vem justamente mostrando o problema de Israel. E eu quero fazer as aplicações para que nós venhamos a aprender. Vamos lá? Diz assim: Irmão, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Irmãos, nós devemos alinhar a nossa vontade e a nossa oração à vontade de Deus. Por quê? Essa é a mesma vontade de Deus. Ele fala em 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 1 ou 2, no versículo 4, que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por quê? Porque nós somos salvos e libertos pelo conhecimento da verdade. E Jesus é a verdade. E nós percebemos que esse foi o grande problema de Israel, irmão. Um problema terrível. O quê? A arrogância. Se sentiam superiores. Eles se sentiam, por causa de toda a trajetória com Deus, e eu creio que tem a ver com toda a trajetória, viram os milagres no Monte Sinai, viam Deus ao pé do monte, viram a libertação do povo do Egito, tudo aquilo ficou gravado de geração em geração. E aquilo trouxe uma certa arrogância, irmão. Quando nós vemos o poder que Deus tem, é bem grande mesmo, a gente pode se tornar sim arrogante, se sentir o queridinho de Deus. E esse era o grande problema de Israel. Agora Paulo, ele num contraponto, ele fala: olha, um desejo do meu coração e a minha oração é que todos sejam salvos, é que o povo de Israel seja salvo, mas se perdeu. E esse é o desejo de Deus, irmãos. Vamos olhar
um versículo do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 33, verso 11 diz assim: digo-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, vocês podem ter absoluta certeza de que não fico contente quando o pecador morre com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar seu mau caminho e viver. Por isso o povo de Israel, arrependa-se, arrependa-se, abandone os seus maus caminhos. Para que morrer sem razão, Israel? Para que morrer sem propósito? Não é verdade? E nós sabemos que Jesus Cristo é o sim e o amém para toda a palavra de Deus. E nós vamos chegar lá, justamente fazendo a aplicação à pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele deve ser tudo na nossa vida. E Israel rejeitou ele, irmão, porque tinha a sua maneira. Olha, a palavra vai falar: sei de toda a dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. O que Paulo está falando no versículo 2, irmãos? Que eles buscavam, que eles eram chamados e que eles eram escolhidos, mas que não estava valendo de nada o esforço deles, meu irmão. De nada vale, irmãos, o esforço aplicado na direção errada. E eu quero repetir isso porque eu creio muito que algumas pessoas precisam ouvir isso. De nada adianta o esforço aplicado na direção errada, sem entendimento. Muitas pessoas muitas vezes padecem por não entender a vontade de Deus para a sua vida. E essa vontade, ela só pode vir através de um relacionamento com intimidade, meu irmão, através da oração. Por isso eu vivo falando para vocês, outra frase que eu adotei muito é que só se atinge a glória através da oração. Não é verdade? Por quê, irmãos? Porque quando alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, ou seja, ao propósito de Deus, tudo nos vai bem. Agora, quando nós caminhamos para a direção errada, irmãos, duas coisas podem acontecer. Primeiro, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder. Quem preferiu o atalho se perdeu no caminho. E é melhor ficar parado, irmão, do que caminhar na direção errada. É melhor esperar a resposta de Deus, a revelação. E ele se revela, irmão. Isaías 43, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabem. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está em Salmos, do grande rei pastor Davi. Salmos 25, quero ler do versículo 8 a 10. Preste atenção nessas palavras do Davi. Falou: o Senhor é bom e justo. Ele tem prazer em ensinar o caminho certo aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e ensina a eles o seu caminho. Quando obedecemos aos seus mandamentos da sua aliança, ele nos faz andar pelos seus caminhos de amor e fidelidade. Percebe como Davi tinha consciência, como Paulo também era um que tinha sido separado, que tinha sido consagrado, aquilo que nós chamamos de remanescente, de valente, aquele que viu que o caminho da nação de Israel, Davi pensava igual a Deus. É claro, e é por isso que ele é um homem considerado segundo o coração de Deus. O coração naquele contexto de Israel, irmãos, era tido como a alma da pessoa. Ele era permeado, ou seja, ele era composto tanto dos pensamentos como dos sentimentos. Ele entregou os sentimentos e os pensamentos para Deus. E quando nós fazemos isso, tudo vai bem. Agora a nação de Israel, não, irmão. E Paulo vai continuar na dissertação dele. Olha o que ele fala: pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Percebe? Quero fazer uma pausa aqui nesse versículo 3. Não entenderam. E o entendimento, a falta de entendimento, quando há falta de entendimento, o que vai acontecer, irmão? Cegueira espiritual. E esse é o maior problema. E aqui já entra na esfera espiritual e aí vem de uma ação de Satanás para com as nossas vidas. Ficamos cegos quando nós transformamos Deus, irmãos, na nossa própria maneira de pensar. Quando precipitamos e caminhamos na direção errada. Quando nós, principalmente, irmãos, não sabemos
Se Deus está nos apoiando, irmão, até coisas boas podem ser, de fato, impedidas por Deus. Nós vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito de Cristo de pregar em Bitínia. Em Atos capítulo 7, eu não me lembro a referência. Não, a 7 não, 17. Não me lembro a referência agora. Não me lembro a referência, mas está lá no livro de Atos, irmãos. Pregar é uma coisa boa? O próprio Paulo fala, pregar é a palavra a tempo e fora de tempo. Mas aquele não era o momento, por quê? Porque talvez as pessoas não aceitariam, seria uma pregação nula, não se sabe. A verdade é que nós devemos confiar em Deus, todos os nossos caminhos, e entender que Ele sempre quer o que é o melhor para nós. Irmãos, Deus ouve conversas que nós não ouvimos. Deus está presente em casas que nós não estamos. Até mesmo que talvez Ele vai estar unindo pessoas que têm falado mal de nós, que falam do nosso nome e que pensam de maneira errada. E pensam de maneira errada também de Deus. Então nós precisamos confiar, porque nós ficamos cegos quando nós transformamos Ele na nossa própria maneira de pensar. Em 2 Coríntios, quero ler com vocês, para trazer, para vocês verem a questão que é uma cegueira, que é algo espiritual, que o Paulo aplica isso até o próprio Satanás. Ele fala, Satanás, o Deus desse mundo pecaminoso, os fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Cristo, meu irmão, ele resplandece a glória de Cristo. É Cristo que leva justamente a imagem perfeita e o caráter de Deus. E a compreensão disso traz para nós iluminação, luz para os nossos caminhos. Salmo 109, versículo 105. Luz para os nossos caminhos é a tua palavra. É a tua palavra, irmão. E olha o que Paulo fala. Apegam-se, ainda no versículo 3, ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Vocês percebem o quanto essa parte desse versículo é forte? Por quê, meu irmão? Essa é uma tendência humana. Nós estamos falando de Israel dos escolhidos, irmão, de pessoas que foram chamadas. E eu tenho certeza que assim como eu, vocês também foram chamados por Deus. Eu tenho certeza que todos já viveram um toque despertador do Senhor para que a salvação seja concluída, que a salvação é real. Mas nós transformamos, irmão, na nossa caminhada temos uma leve tendência de transformar a Deus na imagem do meu eu. Eu quero repetir isso. Nós temos uma leve tendência de transformar Deus na imagem do meu eu. Eu estou pregando aqui, irmãos, para pessoas que estão com dificuldade, têm se sentido até mesmo oprimidas, mas é porque têm tentado fazer da sua maneira. É necessário abrir mão, é necessário se entregar completamente, irmãos. Olha, a palavra em João capítulo 10 mostra uma longa conversa de Jesus com os fariseus. E ali no versículo 34, ele mostra o que Deus tinha dito por meio das Escrituras. Porque a palavra de Deus, irmão, é as Escrituras. Quem rejeita as Escrituras, rejeita a Cristo. Quem rejeita as Escrituras, rejeita o Deus da palavra. Ele fala, na própria lei de vocês, que era essa lei que eles estavam falando, está escrito, eu disse, ou seja, Deus disse, vocês são deuses. O ser humano, irmão, ele tem uma tendência muito grande de não aceitar a imagem, até a imagem ele gosta, só a imagem do meu pai, mas a semelhança não. Ele quer ser igual, semelhança é diferente de ser igual. Nós somos inferiores, nós somos justamente, irmãos, verdadeiramente inferiores. Nós fomos chamados para parecer com o nosso Deus, semelhantes, e isso só se traz justamente com a capacitação que nós venhamos atingir ali a maturidade e a superioridade de Cristo. E muitas vezes nós transformamos Deus, irmãos, numa maneira de pensar. Aqueles israelitas, eles pensavam que eram deuses, os fariseus.
uma arrogância tremenda, e você percebe que Deus mostra o caminho para aquele que justamente é humilde. Ele resiste ao soberbo, e quando ele resiste ao soberbo, irmão, a opressão vem, Satanás toma conta. Tudo que Deus quer, tudo que Satanás luta incessantemente, irmão, é para que você venha a negar a sua cruz. É para que você venha negar o seu chamado. É para que você venha negar o propósito que Deus tem para a sua vida. É para que nós venhamos a negar. O irmão Alisson também está nessa, irmão. Não se engane, não. Satanás luta incessantemente para que você venha negar, para que você venha sucumbir ao próprio orgulho, cedendo à natureza adâmica e possa construir os seus próprios castelos. O problema é que o castelo construído na natureza adâmica é um castelo de fantasia. É um castelo a qual nós teremos uma dificuldade imensa de obter a vitória. Olha, por isso ele fala, no versículo 4, para partir para o final, ele fala: pois Cristo é o propósito da qual a lei foi criada. Irmão, a lei ela é pura e santa. A lei de um país, e a lei de Deus era a lei de Israel, vamos colocar isso aqui, ela tem uma essência. Qual, irmão? Mostrar ao seu povo, ao povo daquela nação, os seus... Isso eu estou falando de maneira bem simplista. Os seus direitos e os seus deveres. Paulo chega a mencionar que o pecado entrou no mundo justamente antes da lei. Ele entrou por Adão. Na época de Adão não existia a lei. A lei veio por intermédio de Moisés. E essa é uma verdade. E a lei, ela tinha um propósito quando ela foi criada. Qual, irmão? Primeiro, preparar o caminho para Cristo. Porque mostrava a nossa incapacidade. Por causa do pecado que foi introduzido dentro de nós. Mostrava a nossa realidade, aquilo que tinha acontecido. Mas a lei, ela mostra, irmão, a vontade de Deus. Ela harmoniza todas as relações humanas para que nós venhamos viver de forma harmônica e justa para com nós e para com o nosso irmão. E a lei preparou o caminho de Cristo, irmão. Olha o que fala no Salmo. Eu gosto desse Salmo. 86, versículo 11. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: ensine-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajude a amá-lo e lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Por que que Cristo é a vontade de Deus, irmão? Porque através de Cristo nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, nos somos batizados para que nós venhamos a nos tornar a imagem dele, ou seja, sermos parecidos com ele, e ele mesmo nos forneceu o seu Espírito, que nos capacita a essa caminhada, que nos capacita pela graça a cumprir a lei de maneira perfeita. Por isso ele fala se eu não me engano, em Mateus 5, versículo 31, sede perfeito como perfeito é o teu Pai que está no céu. E está falando de uma perfeição de justiça e de amor. Não está querendo dizer que nós não vamos ceder ao pecado. Eventualmente, irmão, pode acontecer, sim. Mas a intenção é que nós não venhamos a viver na prática do pecado, e sim na prática da palavra de Deus. E olha, por isso Paulo diz, como resultado, todo que nele crê é declarado justo. E aqui nós precisamos entender que o requisito primário de todo cristão, irmão, é crer em Cristo. Somente Jesus salva, irmão. Somente o nome de Jesus salva. Pedro ali declarando a epístola de Joel, em Atos capítulo 2, versículo 21, ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome do Senhor é Jesus. Esse foi o nome que ele escolheu para andar na terra. O nome, ele tem uma importância bastante grande, o nome de Jesus, para a nossa caminhada. Precisamos compreender, precisamos entender isso, irmão. E aí algumas palavras do Senhor Jesus começam a se tornar totalmente pertinentes daquilo que esse texto nos ensinou, irmão. Que nunca vai ser por nossos esforços ou os esforços daqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu te digo, meu irmão, vai pela fé e não vai pelas ideias dos outros, não vai nem mesmo pela sua própria ideia, porque
a nossa própria ideia e a ideia de quem está ao seu lado pode ser um caminho direto para o inferno. E eu estou falando bastante sério, não querendo assustar ninguém, mas é uma verdade. Foi o que Israel sucumbiu, e ela era chamada, escolhida. Agora, a palavra diz, justamente em Marcos, capítulo... Irmãos, a palavra diz... Não me lembro a referência, irmão. Me sumiu a referência, mas a palavra diz exatamente que todo aquele que tentar salvar a sua própria vida, é o Senhor Jesus falando sobre eu acho que está em Lucas 9:23. Todo aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente e tentar salvar a sua vida por si mesmo, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida por amor dele, a salvará. E o que ele está falando? Viva por propósito, viva por mim, pelo Rei e pelo reino, e saiba que as recompensas ultrapassam tudo aquilo que nós pensamos. Que os irmãos possam ficar com essa breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.